Olá! Estamos às 8 da manhã da sexta-feira nessa live. Se você está assistindo a gravação também, seja muito bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente vai ter como convidada a Cris, que é uma psicóloga, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a educação emocional para pais e filhos. Como é que a gente pode, desenvolver essa educação primeiro no adulto para depois a gente conseguir ensinar e modelar isso para as crianças. Tô vendo que já tá chegando um pessoal. A Cris também já tá aqui. Vou chamar a Cris para ela se apresentar e a gente começar. Tá entrando. Ih, peraí, Cris. Aí, agora deu. Aí, foi. Bom dia. Oi, Cris, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô acordando, acho que tá todo mundo Tudo bom. de sexta-feira. Ah, sim, com certeza, eu também. Tô acordando ainda. Tô até meio inchado, tava? Mesma coisa. Tranquila. Você já se apresentou, cá? Não, eu tava só apresentando a live, dizendo o que que a gente ia falar hoje. Uhum. Então, vou me apresentar. Aqui tem um pessoal que está entrando aqui que eu acho que é seu. Meu nome é Camila, eu sou pedagoga, eu sou professora de educação infantil e eu sou certificada em disciplina positiva. Isso quer dizer que eu posso aplicar algumas estratégias de educação com as crianças que são diferentes e eu posso orientar os pais a como aplicar essas estratégias, que passam necessariamente pela autoeducação emocional, que é um pouquinho que a gente vai conversar hoje. Então, Cris, se apresenta também, conta pra gente o que que você faz. A Cris, gente, como eu já disse, ela é psicóloga, mas ela tem um trabalho um pouco diferente. Conta pra É, gente. exato, eu não sou psicóloga clínica. É, eu sou psicóloga de formação, eu trabalho na área de mentoria de carreira, então sempre atuei em RH, na área organizacional, e depois migrei para a área de orientação profissional, que é o nome que o pessoal mais conhece, né? E hoje eu faço a mentoria de carreira e de recolocação, e também sou professora de planejamento de carreira, ou seja, eu gosto dessa parte de carreira, me coloca onde eu gostar. E eu vou falar um pouquinho também sobre a psicologia positiva, que é até um dos assuntos que a gente vai abordar, porque eu tenho o MBA em psicologia positiva, tenho curso de especialização também na área, porque foi uma das coisas que me despertou aí também, até como você estava falando da educação dos pais, dos filhos. Eu acho que quando a gente estuda a psicologia, a gente vai sempre vendo muito as doenças. E a psicologia Uhum. positiva ela traz uma outra perspectiva que a gente vai abordar mais para frente. E legal é a gente colocar aqui também que a psicologia positiva e a disciplina positiva não são a mesma coisa, tá, gente? A disciplina positiva é uma abordagem de educação. A psicologia positiva é uma matriz teórica, né, Cris? Conta pra gente o que que é. Então, a gente fala que a psicologia positiva é um estudo científico, porque realmente são estudos que surgiram, pelo menos ali nos anos 90. Falar sobre as qualidades humanas já tem sido falado há muitos anos, se a gente for olhar a filosofia e tudo mais. Mas um estudo específico sobre isso veio só nos anos 90 mesmo, com o Mark Seligman, Uhum. que era o presidente da Associação de Psicologia Americana, e ele era especialista em depressão. E aí ele começou a olhar, tá, beleza, a gente fala tanto sobre depois que já aconteceu o trauma, depois que já aconteceram as situações, será que não tem como prevenir? Então ele Uhum. começou a fazer fazer estudos voltados para bem-estar, para felicidade, para gestão emocional, falar sobre as emoções positivas, sobre o quanto elas são importantes para a gente, para que a gente se fortaleça. Então, a gente costuma dizer que a psicologia positiva é o estudo das qualidades humanas, nossas forças, nossas virtudes, e que eu gosto da associação de falar que é como se fosse um para-choque do carro, as Uhum. qualidades. Se a gente dá uma batidinha no carro, o para-choque protege o que está lá dentro, né? E é isso que a gente quer fazer, porque quando a gente entra principalmente no mundo corporativo, né, e que a gente vê mais isso, a gente só fala sobre o PDI, o que você precisa desenvolver, a sua avaliação de desempenho. A gente não fala sobre o que você é bom e muito menos Uhum.
aquilo que você é bom, você pode utilizar para ser bom em algo que você não tem tanta habilidade. Tá. Então, essa construção, ela foi sendo construída, se for ver a psicologia positiva, é recente, são estudos recentes, ainda mais aqui no Brasil, porque tem poucas coisas que são traduzidas ainda. Então, tem muito estudo que vem de fora, que a gente vai tá a passinhos aí para a gente conseguir ter as literaturas aqui também. Então, acho que a psicologia positiva ela trouxe uma outra perspectiva da psicologia, justamente porque a psicologia ela ainda foca mais depois que o problema já aconteceu, digamos assim, né? Aham. Então, eu trato uma depressão, uma ansiedade, e a gente pode ter ações, que é o que a gente chama de ações intencionais, que é o antes, é o preventivo. O que eu posso fazer? E para isso a gente precisa ter muita consciência de quem a gente é, das situações. Calma, respira, Uhum. perceba. A gente não faz isso, né, Camila? Não, é muito difícil a gente fazer, especialmente nos momentos que a gente mais precisa, né? Que é quando a gente já tá estressado, a gente já tá sentindo ali os sinais de dificuldade, que é justamente sobre isso que a disciplina positiva vai falar. Que também é um estudo, mas já é bem mais antigo. Quem começou foi o Alfred Adler, ele começou lá em 1900. Ele trabalhou rapidinho, pouca coisa com o Freud, e eles se separaram justamente porque o Alfred Adler ele acreditava que a maior motivação humana era o senso de pertencimento. Uhum. Então, é isso que a gente quer que as crianças sintam. A disciplina positiva vai falar, então, que todo comportamento da criança tem sempre um objetivo primário, que é o de pertencimento, e um secundário. E para a gente descobrir isso, o adulto tem que reconhecer o sentimento que ele tem em frente àquele comportamento, sabe? Então, tem muito a ver com as habilidades que você falou, né? Eu tenho que ter a habilidade de saber o que é que vai me tirar do sério, né, que a gente fala, e o que é que eu vou fazer com isso. Eu tenho que ter essa habilidade de me observar antes de observar a criança e me controlar. A gente fala muito em controlar primeiro o nosso comportamento. A gente sempre escuta, né, os pais falando, como que eu faço para controlar meu filho? Como que eu faço para ele me obedecer? Como que eu faço para mudar ele, para parar de fazer birra? E o único jeito é mudando o nosso comportamento. Então, a gente vai sempre falar de desenvolver essa educação emocional que a gente está falando aqui, justamente para isso, porque o sentimento do adulto é que vai guiar essa busca pelas estratégias que a disciplina positiva vai trazer. A disciplina positiva trabalha com estratégias de educação, são pelo menos 52, que a gente pode ir desdobrando aí. Então, e é sempre o adulto que tem que começar isso, né? Tanto que eu, quando eu fui fazer esse workshop da certificação, eu passei por um processo muito forte, assim, interno, de reconstrução mesmo, e de reconhecimento das minhas habilidades, das minhas emoções e do que eu queria fazer com isso. Sim, você falando isso me lembrou um pouco da questão da liderança, né? Que os líderes, quando você chega num patamar como líder, você fica, nossa, e agora o que eu faço? Como que eu lido com a variedade de coisas ali, né? De pessoas diferentes e situações diferentes. Primeiro tem que liderar a si mesmo para depois liderar o outro, não adianta. E acho que cai um pouquinho nisso, né, também, dessa percepção, dessa autopercepção para depois você perceber o outro. E até você falando disso que é a disciplina positiva tem um estudo bem longo até, né? Bem legal. E a psicologia positiva, ela não é uma abordagem. Então, isso é bem legal de ressaltar aqui, porque ela é Uhum. um estudo científico. Ou seja, mesmo você não sendo psicólogo, você pode estudar a psicologia positiva e você pode aplicar as técnicas. Como eu disse, são ações intencionais que a gente chama. Então, por exemplo, a gente tem 24 forças, que são as nossas forças de caráter, mapeadas por um estudo de mais de 5 anos. Foi um estudo mundial aí do Mark Seligman, foi um dos primeiros estudos dele. Legal. E aí ele foi mapeando como desenvolver cada uma dessas forças. Porque sabe aquele Uhum. momento que a gente tá meio para baixo, num dia meio bad? Aí Sim. a gente fala assim, nossa, por que será que eu tô assim? Se a gente sabe os nossos valores, entende essas forças, a gente já fala, acho que essa força minha precisa aumentar.
que eu posso fazer? E aí você vai lá, você mapeia, você dá uma olhada. Então, quando as pessoas falam até, ah, vai assistir um filme, vai caminhar, não são coisas que vieram do nada. Tem um Tá. motivo, tem um estudo por trás, é que as pessoas ainda às vezes não mencionam esses estudos, até talvez por não saberem de onde vem, né? Uhum. Mas ações são ações intencionais para que a gente fique bem. E aí cada um vai moldando a partir da sua forma, da sua perspectiva. Tá. E E aí, então, depois do mapeamento das nossas forças, é que a gente vai escolher essas ações intencionais, é isso? é uma forma mais prática. Eu costumo Tá. utilizar dessa forma. Então, por exemplo, nos meus atendimentos, eu utilizo essa ferramenta de forças e utilizo muito da psicologia positiva como base, porque muitos dos meus clientes, se eles são de recolocação, ou eles estão dentro de uma empresa ou não, né? Mas às vezes a autoestima tá baixa. Então, ele Tá. não se sente capaz de conseguir um novo emprego, ele não sente que ele merece. E aí ele mesmo vai se sabotando. E a mesma coisa na parte de carreira. Às vezes, para você fazer uma transição de carreira, você precisa ter muita coragem, muita bravura e consciência de quem você é para encarar as dificuldades, porque vai ter alguma coisa. Uhum. Então, se você já tem essa consciência, fica mais fácil de enfrentar esses momentos de adversidade. Sim, com certeza. E legal você falar de você ter coragem, porque uma das ferramentas, né, das estratégias da disciplina positiva é justamente o encorajamento. Legal. A gente tem uma forma de não elogiar e sim encorajar as crianças para que elas desenvolvam essa habilidade de olhar para dentro e de não depender da aprovação externa para as ações delas. Nossa, Legal que tem bastante a ver com isso, né? Com se reconhecer, reconhecer as suas forças e o que seria uma ação intencional para você, né? Uma coisa bem individualizada. sim, e até dentro da psicologia positiva tem a educação emocional positiva, que na verdade são programas, são ações que são feitas por psicólogos ou não, pessoas que seguem a psicologia, muitas vezes tem educadores, pessoas que Uhum. já estão nessa área e que foram estudando a psicologia positiva e ela pode ser aplicada então para qualquer pessoa e também qualquer. Você pode juntar ela com outras linhas, digamos assim. Porque, por exemplo, Uhum. eu sigo a psicanálise ou a cognitivo-comportamental, que são linhas, abordagens teóricas da psicologia, você vai analisar o seu cliente barra paciente daquela forma, a partir da psicanálise, a partir da TCC. E a psicologia positiva, ela pode agregar, então ela pode ser utilizada junto com a psicanálise, junto com a TCC, junto com a disciplina positiva. Então, assim, Sim, o legal é que o programa que eu vi, né, de educação emocional positiva, porque tem vários, cada um vai fazer da sua forma, sim. juntava Yang, juntava comunicação assertiva, pode juntar a disciplina positiva, dá para fazer várias coisas, assim, porque é um estudo, então cada um vai bolar a sua forma de aplicar, e eu acho isso muito legal e muito bom da psicologia, no sentido de fazer com que todo mundo tenha acesso, né, e conheça um pouco mais sobre as suas qualidades, porque a gente não fala sobre Sim. isso, e também possa justamente mesclar as técnicas, porque por muito tempo, até a psicologia em si ainda tem muita resistência de mesclar técnicas. Só que é Tá. assim, né, quando a gente está atendendo, pode ser que para você funcione, pode ser que para o outro cliente não funcione. Então, Sim. assim, tem que ter cartas na mão, né? E é isso que acontece com as crianças também, né? Às vezes uma estratégia que você usa hoje não funciona amanhã. Ou você usa para um irmão e para o outro irmão não funciona. Exato, Então, exato. aí a gente fala bastante na disciplina positiva, que é por isso que primeiro o adulto precisa se reconhecer. Porque às vezes um mesmo comportamento, por crianças diferentes, vão gerar sentimentos diferentes na gente. Então, se eu fico irritada, é porque a criança quer minha atenção. Então, como que eu vou fazer para nesse momento não fazer isso, porque eu não posso, porque eu tenho que trabalhar, mas em algum outro momento eu preciso sim dar atenção para essa criança. Enquanto que a outra criança com o mesmo comportamento às vezes vai despertar em mim raiva. E aí a raiva vai ser uma disputa de poder. E aí eu vou precisar usar uma outra estratégia. Exatamente. Exatamente. E Cris,
Então, fala um pouquinho de como é esse processo da educação emocional positiva, como que a gente começa a falar sobre isso, quais que são as maiores dificuldades que você vê. Falando das emoções dentro da psicologia positiva, já existem vários estudos sobre as emoções, né? Eu sempre coloco como referência o filme Divertidamente, porque eu acho que ele é o filme mais para adulto que eu já vi, mais que Sim, não é para e criança. é mesmo. E é uma delícia de ver, né? Ele é uma fofura porque ele tem base na teoria do Ekman das 6 emoções principais, e aí eles tiraram uma, justamente porque era a surpresa é uma emoção neutra que a gente fala, e aí é Ah, difícil de não. falar também, coitados, né? Sim. Tem até, às vezes, eu já achei no YouTube falando todo o processo criativo do filme, de como eles foram, de como foi criado e desenvolvido, e eles falaram, a gente queria fazer até as 34 emoções de uma teoria tal, mas não daria para interagir todos os personagens de uma forma tão aprofundada, né? Sim, Então sim. eles fizeram a mais reduzida. Mas as emoções positivas em si, elas são um dos pilares da psicologia positiva, justamente porque quando a gente tem essas emoções positivas, a gente consegue fortalecer o nosso eu, digamos assim, para lidar com essas adversidades, como a gente estava comentando logo no começo, né? Que Uhum. às vezes a gente está tão no automático, ou a gente não percebe, não reconhece, não dá nome para as nossas qualidades, que a gente vai passando, se machucando, e depois, quando a gente vai ver, a gente tá um velhinho ranzinzo, né? Digamos assim, a gente Sim. já tá. E a gente precisa O olhar mais velhinho ranzinza com 30 anos. com 28. Exato. E aí a gente precisa olhar um pouco mais para essas qualidades para a gente conseguir caminhar de uma forma mais madura, para justamente como é uma prevenção, se eu sei interagir melhor com as minhas emoções, a probabilidade de eu ter uma crise de ansiedade é menor, né? De eu ter Sim, um quadro depressivo mais para frente também é menor. Eu até trouxe aqui, eu vou dar uma olhadinha na minha colinha aqui, para passar assim, isso. visual, porque tem as emoções em si são reações químicas do nosso corpo. Só que tem reações Uhum. que fazem bem pra gente e tem reações que não. Então, quando a gente tá estressado, a gente libera cortisol, que não é bacana pro nosso corpo, porque deixa a gente em estado de alerta o tempo todo, a gente fica reativo. Então, quando Sim. a gente consegue desenvolver mais as nossas emoções positivas, a gente consegue justamente liberar coisas que fazem bem pro nosso corpo como um todo. E aí tem a psicologia positiva separa assim algumas das emoções que são referentes ao passado, ao presente e ao futuro. O que elas representam? Eu trouxe só algumas, tem mais, mas assim, se eu tenho muitas emoções do meu passado, a probabilidade de eu ter um quadro depressivo é maior, porque eu vou estar sempre olhando para o passado. Tá. Se eu tenho um quadro, as emoções mais desenvolvidas de futuro, a probabilidade de eu ter uma ansiedade é maior. Então eu posso olhar sim com muito carinho para o meu passado e com muito carinho para o meu futuro, mas tem que ser bem dosado. E aí eles falam assim, ó, emoções de passado: satisfação, gratidão, perdão, realização. Presente: alegria, entusiasmo, o prazer, a vivacidade, né? Você sentir que você está aqui no presente. Uhum. E o futuro: a esperança, a confiança, o otimismo. Então, às vezes, você quer tanto fazer as coisas acontecerem que você começa a ter as emoções lá do futuro e não tá no presente. E não tá vivendo o agora. Que é Nossa, super. Cris, você falou agora de gratidão ser uma emoção do passado e veio aqui na minha cabeça assim, enquanto que hoje a gente fala tanto de gratidão, de ser grato e tal, e que na verdade ela também tem que ser uma emoção dosada. Eu nunca tinha pensado nisso. A gente precisa assim dosar, porque realmente, quando a gente sente gratidão, a gente está sempre olhando para uma coisa que já foi. A disciplina Exato. positiva também fala muito de ter esse prazer de estar vivendo ali naquela hora, né? De estar no presente. E a gente precisa muito equilibrar essas emoções para estar realmente no presente, para a gente principalmente começar a sentir os primeiros sinais do estresse, né? Igual você falou. A gente tem, tudo bem, a emoção é uma reação química, né, no nosso cérebro, mas a gente tem reações físicas.
A gente sente, a gente começa a suar, a gente tem vontade de apertar a mão. Eu, por exemplo, eu aperto muito os dentes quando eu começo a ficar brava. A primeira coisa que aparece em mim é isso. Começo a apertar. Então, quando a gente começa a ver esses primeiros sinais, aí que a gente começa realmente a perceber o que é estímulo para o nosso estresse e daí partir para o que a gente pode fazer. E essa é uma habilidade que a gente tem que desenvolver e faz parte desse mergulho de educação emocional mesmo, né? De reconhecer os primeiros sinais e depois o que são os estímulos. Nossa, com certeza. Que é o psicossomático, que a gente chama, que é justamente quando a gente demonstra no nosso corpo as nossas emoções, o que a gente está pensando, exatamente. E da gratidão, acho que cabe isso sim, porque às vezes você fala tanto da gratidão, são poucas as pessoas que têm gratidão, assim, em excesso, que a gente começa a Sim, perceber isso também, né? Porque ainda eu acho que não é uma prática tão da nossa cultura ainda. Acho que temos que caminhar nisso. sim, verdade. Às vezes você não olha para o presente, como você disse, mas a gratidão, ela é um dos primeiros pontos que quando a gente fala assim, ah, eu quero. Sabe quando a pessoa chega para a gente falar, ah, eu quero me sentir mais leve? Uhum. A primeira prática que a gente indica é a gratidão, o potinho da gratidão, né? Fazer a cartinha da gratidão. Porque quando você tem gratidão pelo passado e pelo seu presente, pelo futuro, você começa a melhorar essa sensação de tá tudo bem, vou continuar caminhando e tá tudo certo. Porque senão, e a gratidão ela vai puxando as outras. Então a gratidão tá muito ligada com o perdão, né? A Ah, gratidão tá, está legal. ligada com o seu prazer de estar no presente. Ah, eu agradeço Uhum. por estar aqui agora. Então, ela, Legal. a gente usa muito o potinho da gratidão, porque foi a prática mais popularizada, né? Sim, Mas sim. outras práticas, e que ela é bem bacana. A gente fala primeiro da gratidão justamente para isso, para você olhar para o passado com aquele um pouquinho mais de carinho e Sim. se olhar para o presente depois. E aí, até eu queria te perguntar também, né, sobre a disciplina positiva. Como que funciona esse processo, principalmente para vocês, dessa identificação das emoções, para ensinar realmente os pais e os filhos para essa identificação? Assim, você tem um passo a passo, como você disse, alguma coisa nesse sentido? Então, nos workshops que a gente faz dinâmicas de reconhecimento. Legal. Uhum. Então, por exemplo, os pais passam pelo processo de receber elogios e depois receber encorajamento. E aí a gente conversa sobre quais sentimentos eles tiveram e a gente começa a separar o sentimento do pensamento. Esse também é um processo que a gente faz nos workshops, que no começo é bem difícil, e até a Jane Nelson, né, que foi quem começou esses workshops, ela fala que geralmente a primeira coisa que a gente fala é o pensamento, não o sentimento. Para a gente saber realmente o sentimento, a gente tem que pensar mais um pouquinho. Então, nos workshops a gente a gente vai desenvolver nos pais a habilidade que eles querem desenvolver com as crianças. Então, eles passam por esse processo de encorajamento, de elogio, de reconhecimento das emoções. A gente traz também algumas encenações. Quando algum pai está com algum problema pontual, a gente reserva um tempo no workshop para fazer essa encenação, bem curtinha, normalmente dura 1 minuto só, porque a ideia não ela fala, a gente cura um pedacinho antes de curar o todo, né? Então a ideia não é começar do grande, é começar por passos pequenos. Então a gente faz essas encenações também. E principalmente, né, para a gente começar a buscar mesmo essas estratégias. Então, cada emoção que a gente tem, cada sentimento, a gente vai buscar um tipo de estratégia. Legal. Basicamente é isso que a gente faz. E eu vejo que é muito potente porque realmente as pessoas vêm e falam: eu queria ter uma maternidade mais leve, mas eu fico muito estressada. E quando a gente começa, principalmente a reconhecer os sinais e os motivos do estresse, a gente percebe que está na gente, não está no outro, né? Eu estudei um pouco de comunicação não violenta também, que também fala muito sobre isso, né?
Quando a gente começa a ficar irritado, estressado, isso diz mais sobre a gente do que sobre o outro. E é assim que a gente vai tornar as coisas mais leves. Só que para isso a gente precisa reconhecer os sinais, os estímulos, principalmente os nossos sentimentos. Exato, exatamente. Acho que é bem legal quando você coloca, principalmente produto, né? Que a gente, da mesma forma que tem a pedagogia para a criança, tem a andragogia para o adulto. E para o Uhum. adulto tem que ser vivencial, tem que ter algo prático, porque senão não flui. Tem que ser, É, porque é até uma dificuldade, assim, porque hoje a gente quer o curso gravado para a gente poder ver na hora que a gente quiser, né? No nosso tempo e aumentar a velocidade, mas a disciplina positiva não prevê isso. Inclusive, quando a gente vai introduzir algum assunto, a gente, normalmente os workshops, né, o encontro dura 40 a 45 minutos, pode se estender se alguém tiver muitas dúvidas, tal, mas normalmente desse período todo, só 15 minutos é o facilitador apresentando o tema. Então a Uhum. gente faz uma dinâmica de aquecimento, uma dinâmica para a gente se apresentar. Muitas vezes é uma dinâmica rápida, fácil, nem precisa levantar, não é que tipo você vai dançar, levantar, ficar dançando, não é isso. Mas a gente vai sim fazer a dinâmica de apresentamento, de apresentação, de aquecimento, olha eu já enrolando. Aí Não, tem a apresentação do tema e depois tem as vivências das ferramentas mesmo. legal, legal. Até complementando da psicologia positiva, a gente tem esses estudos, eles podem ser aplicados em diversas áreas da nossa vida. Então tem justamente essa parte que é focada nos estudos das emoções positivas, mas a gente também tem instituições positivas e uma vida de engajamento, que a gente chama, que são os estudos justamente de motivação, de você entrar num estado de flow e tudo mais. Então, para cada realidade, a gente tem que ir adaptando esses métodos, e aí o bacana é justamente isso, que se a psicologia positiva pode ser utilizada de diversas formas, a gente consegue ir juntando com as outras coisas. Quando a gente estuda a comunicação na psicologia positiva, a gente fala muito da comunicação não violenta, porque ela é uma das bases dos nossos estudos também. Legal. E é um mergulho, né? É um mergulho na gente mesmo. Com Aí que a certeza. gente começa a perceber, né, o que a gente viveu. O Alfred Adler fala bastante que é, a gente decide, enquanto criança, a gente decide sobre nós mesmos de acordo com o que a gente acha que o outro sente sobre nós. Então, assim, é muito complexo. A gente precisa, enquanto adulto, conseguir identificar nossas emoções e controlar o nosso comportamento, não só para ser o modelo disso, de resolução de problemas para as crianças, mas também porque se elas se elas interpretam que a gente está estressado com ela, que a gente está com raiva dela e não da atitude, elas começam a decidir sobre elas mesmas, que elas são o estímulo do nosso estresse, elas são estímulos da nossa raiva, elas não são boas o suficiente, elas não são pertencentes. É muito sério isso, é muito sério. Nossa, muito. Porque tudo que você está falando das crianças, depois eu vejo no adulto lá na frente. Então, Porque uma coisa que tem batido muito, tanto na minha porta quanto de várias outras pessoas, é justamente a questão que você comentou, da gente necessitar de um estímulo externo. De você querer um elogio do seu líder. Eu mesmo passei por muito tempo por isso, até um momento que eu falei, chega, já deu. Ai, porque senão você vive em função do outro, você não vive em você, para você, né? É exatamente. de forma inconsciente, não é uma coisa assim que você faz pensando, ai, quero muito isso. Não, você quer ser aceito, você quer sentir que você faz parte de um grupo Isso. e você nem percebe. Isso acontece muito. E como que funciona esse estímulo, assim? Se você pudesse dar uma dica de prática, assim, para auxiliar nesse processo de não precise do outro necessariamente ali. É bem complicado, mas normalmente a gente substitui o elogio por uma pergunta de como a criança se sente. Ah, ótimo. Então, então, por exemplo, a criança está tentando escrever
tá no processo de alfabetização e daí alguma hora ela consegue. Tá, escreveu. Você não vai falar, ai, parabéns, que lindo, que letra linda. Você vai falar, puxa, você deve ficar orgulhoso de você mesmo. E aí você relembra o processo. Você lembra que você não estava conseguindo e você se esforçou e agora você conseguiu? Como você se sente? E aí, no final desse processo, o adulto pode sim fazer o elogio. Só que primeiro fazendo esse encorajamento. Que E aí, legal. e isso também estimula que a criança pense no próprio sentimento dela mesmo, né? Não só dar luz para esse esforço, para esse processo, mas de como ela se sente. E é muito difícil para o adulto a gente trocar, né? Por perguntas. Mas normalmente o que resolve é pergunta. Se a gente quer estimular a criança a pensar, a refletir, a reconhecer tanto o sentimento quanto o processo dela, a gente vai ter que perguntar. A gente não pode falar para ela como ela está se sentindo. Apesar de que validar o sentimento da criança também é uma estratégia. Então, se a criança está ali numa birra, numa crise de ansiedade, que seja, você pode falar. Eu estou vendo que você está se sentindo irritado. Isso também é mas é uma validação externa. Estou vendo que você está se sentindo irritado. E aí você pergunta, eu estou certa? É isso que você está sentindo? Uhum, exato. Não, a gente faz uma prática bem parecida nesse sentido das perguntas. E isso eu acho que vem da psicologia mesmo, que a gente pergunta tudo. Se a gente não pergunta, a gente não valida as hipóteses, né? Então, em Sim, todos os processos a gente pergunta bastante. E você faz, na pergunta, você faz com que o outro pense, reflita e consiga te responder, exatamente como você disse. Então, é um processo até da pessoa entender o que eu estou sentindo, qual que é a sim, palavra. Mesmo que ela não consiga falar, às vezes, que nem na comunicação não violenta, a gente fala muito isso. Ah, estou me sentindo triste. Beleza, estou sim. indignada, mas o que é o indignada? É a tristeza que está por trás? Vamos entender o sentimento, e aí você ajuda nessa elaboração. E adorei essa questão da pergunta para a criança, né? E também de identificar, olha, foi você quem fez. Foi você que Sim. viu. Nossa, foi muito legal. Eu nunca tinha parado É, para pensar dessa forma, assim, nessa o estrutura. Alfred Adler, ele fala bastante isso do elogio. Quando a gente elogia a criança, a gente rouba a autoridade dela. Que a gente fala, eu tô muito feliz com o seu comportamento. Eu tô muito feliz que você comeu tudo. Eu tô muito animada com a sua festa. E aí a gente tira o foco da criança totalmente, a gente passa para nós. E aí ela passa a se sentir menos aceita, e aí ela passa a precisar de mais aprovação externa e cada vez mais. E é isso que também acaba sobrecarregando, né, as famílias. Quanto mais a gente elogia, quanto mais a gente rouba essa autoridade das crianças, mais elas vão exigir de nós. Entendi. E como que é esse processo de fazer com que, eu acho que principalmente o adulto reflita e comece a utilizar essas perguntas? Porque, como você disse, a gente não está acostumado a perguntar, a gente está acostumado a acho que é isso, É, cria ideia e ponto. Não interessa o que o outro pensa, assim, né? E a gente faz isso para tudo. Esse para estímulo é tudo, e até com a gente mesmo. muito, com certeza. Esse estímulo, né, de fazer com que o pai, né, ou os pais em si comecem a fazer essas perguntas, você tem, tipo, algumas perguntinhas principais, você vai orientando, como funciona nesse aspecto? Assim, eles te mandam mensagem, Camila, aconteceu tal coisa, como que eu faço pergunta para isso? Alguma sentido? Normalmente eu respondo com perguntas também. O Ótimo. processo é mais ou menos esse, né? É até difícil para gente. Eu recentemente fiz um treinamento extra, né, da minha certificação. A gente também é muito encorajado, enquanto facilitador, a não dar as respostas prontas. Então, se eu tenho a resposta, eu tenho que transformar isso numa pergunta, Para de ter o forma agora. que o pai consiga refletir. E eu preciso encorajar ele a refletir e fazer essa pergunta para a criança também. Porque a Legal. gente não vai dar as respostas prontas, a gente tem as estratégias, as ferramentas que a gente fala, isso sim a gente ensina, a gente fala o que fazer, né? Então, por exemplo,
Se a criança está num ciclo de precisar de atenção, a gente vai falar para o pai que a ferramenta nesse momento vai ser redirecionamento de atenção. Então, a criança vai precisar ser redirecionada para alguma ação que ela possa ter essa atenção construtivamente. Agora, qual vai ser essa ação? Só o pai e a mãe que vão poder saber, porque são eles que estão ali com a criança, eles conhecem a rotina, eles conhecem os gostos, e eles que vão reconhecer o próprio sentimento. Então, e muitas vezes o pai vai fazer, né, o redirecionamento e vai voltar para mim e vai falar, não funcionou. E aí eu vou falar, por que você acha que não funcionou? O que você sentiu? O que você sentiu quando não funcionou? E o que mais você poderia fazer agora, né? Como a criança reagiu? Você perguntou para a criança como ela se sentiu quando ela teve essa alteração? Então, a gente sempre responde com perguntas. Para desenvolver a habilidade de perguntar, do pai de perguntar, a gente vai ter que perguntar para o pai. Uhum. Não, perfeito. Sem contar que, às vezes, quando a gente está nesse processo de orientação, independente da linha, as pessoas buscam muito um certo ou errado, né? Eu acho que para Sim, você que trabalha com educação, assim, diretamente com as crianças, deve ser mais ainda. E não existe um certo ou errado, depende do seu contexto, depende de você. Você é uma pessoa única. sim, exatamente. Cai muito nisso mesmo. Quando eu tô orientando, ainda que eu ainda entre em alguns pontos de orientação mesmo com alguns dos meus clientes, no sentido de quais são as possibilidades do que pode acontecer. Se acontecer isso, o que que você gostaria de falar? Agora a gente vai elaborando junto. Vamos lá. E a gente sai conversando. Porque realmente, porque cada um vai ser de uma forma, não tem muito o que fazer, né? E eu gostei da questão de perguntar para o pai, porque aí a gente estimula mais ainda. Eles devem ficar meio nervosos um pouco nesse sentido de tipo, ai, meu Eles ficam. Deus, minha noção. No começo é até frustrante, principalmente quando a gente tem algum workshop, né? E algum pai pergunta alguma coisa muito pontual. Então, eu estou explicando, por exemplo, sobre encorajamento, e o pai pergunta: Ah, mas ontem meu filho fez assim, e eu falei, como que eu poderia fazer? Eu não posso responder isso nessa hora. Primeiro, que não é o momento. Segundo, que se eu der a resposta, ele não vai desenvolver essa habilidade de encorajar o próprio filho. Exato. Até Isso colocar. mesmo, a Elaine está falando aqui. Cada pai e mãe tem o seu certo. É isso mesmo. Exato, exatamente. E acho que junto até um pouquinho com o que a gente disse lá, né? De mesclar as técnicas, né? De você tem uma linha, claro, de que você segue com mais facilidade, que te dá a base, mas às vezes você vai precisar utilizar outras coisas. E acho que Sim. nas minhas aulas de planejamento de carreira, eu falo muito sobre essa questão do certo e errado, porque a gente gosta de colocar tudo em dois pontos, né? E É, de leme, a gente se cobra muito. E nesse processo de se cobrar muito para estar em um ponto ou em outro, a gente se fecha, a gente não tem coragem de encarar as coisas, a gente não testa, a gente não experimenta. Então tem um monte sim. de gente que chega para mim, eu quero mudar de área. Beleza, você já aplicou isso? Você já colocou em prática? Ah, não. Aí eu começo a falar, olha, aí eu conto um pouquinho da minha história para a pessoa perceber que se você não se jogar pelo menos um pouquinho, não vai acontecer. Sim, sim, Porque eu até comentei ontem na live que eu fiz ontem à noite com a Mariana que a minha primeira cliente, já tinha feito psicologia, tinha acabado de fazer o curso de coaching vocacional e eu queria aplicar a técnica. Aí eu estava numa aula de inglês, conheci uma moça que não, ela já tinha começado 3 faculdades e parado. Aí eu olhei para ela e falei assim: Oi, então, você não quer fazer algumas sessões comigo? Eu acabei de fazer um curso, eu posso te ajudar. E foi de forma gratuita na casa dela, do jeito que foi. Porque era o que eu tinha na época. E se não fosse isso, eu não estaria sim. hoje, entendeu? Então, assim, você tem que testar. Não vai ser lindo, maravilhoso no começo. Você vai ficar angustiado, você vai ficar com medo. Sim. Mas tem que ir, porque é um processo. É como você disse, Sim, é uma se educação. você quer, né? Se você quer fazer a mudança, você tem que dar o primeiro passo. A gente fala bastante isso também nos workshops. Não adianta a gente tentar fazer tudo de uma vez, você vai ter que dar um passo. E é um, Um. não é 10 passos de uma vez. Eu vejo muita resistência, né, em começar a aplicar a disciplina positiva, porque o pessoal fala, eu tenho que estudar muito, eu tenho que saber muito, eu tenho... Não, gente, se você sabe uma coisa, você já dá um passo.
E quando você cura um pedaço da relação, você já está curando o todo. Nós vamos devagar. Nossa, perfeito. Tô adorando essas frases da disciplina positiva. Tem uma disciplina positiva para adultos, Camila? Tem, o pior que tem. O Olha começo dos estudos foi aplicado para as crianças, né? Hoje já tem desdobramento para tudo, para relação amorosa, para relações de trabalho. Tem até uma consultoria de encorajamento que é para líderes de adultos, que então, legal. para aplicar mesmo no trabalho. É muito legal. Foi Mas bem assim desdobrado. é bem amplo, como da psicologia positiva. Ixi, deve ter, Sim, já deve ter coisa aí misturada já da psicologia positiva com com disciplina. certeza. Com certeza, porque as principais autoras hoje, né, elas também começaram lá na década de 80. Então, eu acho que depois deve ter ido mesclando, né? Hoje elas também já escrevem livros com outras pessoas, justamente para fazer esses desdobramentos. Então, tem disciplina positiva, por exemplo, para crianças de 0 a 3 anos, de 6 a 10, tem para os adolescentes, tem para crianças com deficiência, tem para relações amorosas e relações de trabalho. Então, elas foram fazendo parcerias com outros autores para justamente conseguir fazer as adaptações assim necessárias. Que legal, muito bom. Camila, eu queria deixar uma dica aqui, até para a gente já ir Isso, finalizando. vamos Se encerrando deixar, que a estamos gente em fica horário aqui, de trabalho. não, se deixar, a gente fica aqui 2 horas conversando. Com certeza, porque eu até quero saber mais agora dos autores da psicologia positiva, das Depois forças, eu já quero saber todas as forças, já quero me reconhecer nelas. eu passo para você certinho, e aí, se quiser, eu coloco nos comentários também algumas referências principais para vocês Ah, darem uma legal. olhada. Foi sim. Indicar, na verdade, são 2 baralhos que foram desenvolvidos também por pessoas que estudam a psicologia positiva: o baralho das emoções positivas e o baralho das forças pessoais. Os dois têm base, né, nos estudos, e é bem legal porque esse baralho você pode utilizar como, você pode ter dois, por exemplo, e usar como jogo da memória, como identificação. Então eu já vi, por exemplo, olha, essa emoção, essa é a tristeza. Como que é a tristeza, filho? Aí o filho vai lá e faz a carinha né, de Ah, triste. legal. Então é legal porque daí você pode interagir com a criança de diversas formas, como um jogo da memória, enfim, você pode colocar todos os jogos que são utilizados, só que com os Uhum. baralhos, as cartinhas, é bem legal. Ai, que legal, Cris, adorei. A Assim, disciplina positiva também tem baralho, sabia? lá, esses você encontra na internet, eu acho que é 30 e poucos reais, é só pedir que depois chega na sua casa, é bem legal. Ai, que legal. Uma coisa também que eu sempre oriento para começar o reconhecimento, né, dos sentimentos é a pausa positiva. A pausa Olha, positiva é você simplesmente se retirar de uma situação que você sabe que você vai explodir. E parece simples, mas é difícil. Então você tem que reconhecer os sinais, o seu sentimento e você tem que comunicar antes para ser respeitoso. Então, não é você estar no meio de uma briga e você sair andando e bater a porta. Isso não é uma pausa positiva. Mas você olhar para a pessoa e falar: agora eu estou muito nervosa e eu preciso de 1 minuto antes de falar com você. Aí você pode se retirar. E aí você vai fazer uma coisa que vai fazer você se sentir melhor. Porque isso vale pra gente e para as crianças. A gente age melhor quando a gente se sente melhor. Kátia, você já viu uma criança aplicando isso assim, falando pro pai, olha, agora não, depois eu volto? Já. Tá? Ai, que legal, deve ser muito Depois legal. que os pais começam a usar, eles me relatam que as crianças fazem isso. Ai, que Olha legal. e fala: não, eu preciso, eu preciso de uma pausa, eles falam. Ah, eles falam, tipo, da pausa mesmo. Que legal. É, Deve ser uma fofura ver isso. ah, é muito legal. E a partir de 4 anos já dá para ter assim isso bastante claro. A gente usa antes também, mas com crianças de 0 a 3 anos normalmente a gente vai junto com elas. A partir dos 4 anos elas já pedem para ir sozinhas. Ah, que legal, que bacana. Cris, muito, muito obrigada pela sua presença. Eu adorei a nossa conversa. Vamos conversar mais, vamos estudar mais, vamos começar a mesclar aí a disciplina e a psicologia positivas, que tem muito pano para manga ainda.
Tem muita coisa. Pode deixar, a gente vai conversando, vamos trocando ideia, figurinhas, porque Sim, tem muita coisa que é parecida e como você viu, né? Aplica para criança, aplica para adulto, aplica para qualquer área da vida. Então isso é muito bacana, bem com legal. certeza, vai enriquecer muito. Também. Obrigada, Cris. Tenha um ótimo dia. Obrigada a todo mundo que entrou aqui, que participou. Eu vi que teve um pessoal que deu uma passadinha. Eu sei que o horário é meio estranho, mas vai ficar gravado. Se você está vendo aqui na gravação, muito obrigada. Quase esqueci, Cris. Dá um sorriso aí, vamos tirar uma foto. Ah, Um, dois, três e. aê, Aí, foi. tá bom. Obrigada. Um bom Tchau. dia, boa sexta-feira. Para Um você também. beijo. Beijo, tchau, tchau.